Graça e paz, gente. Bom estar aqui com vocês de novo, né? A gente semana passada nós terminamos o nosso estudo, que é sobre a sombra, curado sobre a sombra da rocha. Obrigada, vocês estão melhor que eu, glória a Deus. Né? Terminamos semana passada, falamos sobre vários assuntos concernentes ao que é o nosso caráter, a sermos líderes curados, líderes transformados. E hoje a gente vai dar continuidade. A segunda parte daquele estudo é aperfeiçoado sob a sombra da rocha. Na verdade, nós vamos ver 3 assuntos, mas o assunto mais abordado nesse estudo vai ser o orgulho e o espírito de Jezabel. Né? Nós vamos falar de Naamã, dos batismos de Naamã, né? Uma maneira de dizer os 7 mergulhos dele no Jordão. Então eu creio, certo, que Deus vai falar muito conosco se nós abrirmos o nosso coração, se nós abrirmos o nosso entendimento. Por quê? Porque é necessário a gente estar se descobrindo e estar deixando que o Espírito trabalhe nas nossas vidas. Hoje à tarde, enquanto eu fui terminar, no caso, a preparação das nossas apostilas, né, eu fui lá fazer a capa, imprimir, colorida, que eu gosto sempre de fazer um trabalho mais bem elaborado. Vocês estão vendo que a capa tem um castelo lindo, só que está na areia, e em cima tem uma casa bela também, mas ela está sobre a rocha. O castelo que nos apresentam sempre nos filmes onde a gente quer morar, onde que é? É esse que está aqui na areia, tá vendo? Mas o castelo que nós temos que construir é sobre a rocha. Só que para você construir algo sobre a rocha é mais trabalhado, lembra? Você já imaginou toda a estrutura para perfurar uma rocha, para descer? Como é mais difícil? Né? O Senhor disse que nós temos o quê? Corações de pedra, que o nosso coração deveria ser trocado, coração de pedra por um coração de carne. Então a gente vê o quê? O castelo de areia, vem a água, o que ela faz com a areia? Vocês já foram na praia? Ou, enfim, construíram castelos, vem a água, o que ela faz? Destrói, desmancha. Então, quem nós queremos ser no reino de Deus? Uma casa fortificada sobre a rocha, que ela pode nem ser tão bonita como o castelo, mas ela é muito mais resistente. Ela tem as estruturas dela, o que não aparece é bonito junto com a estrutura externa, né? Então é sobre isso que a gente tem conversado, ok? Então vamos lá. A imperfeição do perfeccionismo. Então o perfeccionismo é algo que é imperfeito completamente e destrutivo. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo e nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Lembra que eu falo do equilíbrio? É em ambos os sentidos. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Ok? Vivemos em um mundo onde o estilo de vida preponderante é a competição. O que é preponderante? É o que vale, é o que é importante, é o que significa tudo para nós. É o que é ensinado. Então o nosso mundo nos ensina que eu preciso ser melhor do que alguém. Eu preciso mostrar que eu sou melhor que a Patrícia, que eu sou melhor que a Dariane, que eu sou melhor que a Grazi, que eu sou melhor, que eu sou melhor, que eu sou melhor. Só que no reino de Deus não existe melhor. Vocês lembram que Jesus falou para aqueles dois: me deixa sentar à esquerda, me deixa sentar à direita. O apóstolo nos ensinou que na verdade nós vamos sentar dentro, é aquela coisa que não existe um espaço físico. Porém, na cabeça deles era um lugar de honra. Então ali significaria que eles eram melhores. O reino de Deus não aplica isso. Só que para nós entendermos que a competição não tem lugar no reino, em algo que já nos é ensinado desde pequeninos, às vezes já entre irmãos, entre primos, o pai e a mãe competindo. Então é algo que vem na escola. Você vai fazer um cursinho, eles batem no teu cérebro que você é o top, você é o não sei o que, o tempo todo. Então a gente tem que arrancar essas estruturas, ok?
De certa forma, a vida nos ensina continuamente a renegar o princípio da graça. Sorrateiramente, este demasiado senso de justiça e o exagero de sabedoria que tentam compensar as nossas tragédias vão construindo uma personalidade enrijecida, cheia de regras e pobre de vida. Tem um monte de regra que ela tem que respeitar, o perfeccionista, mas ela não tem uma vida. A vida dela é pobre, mas ela é rica em regras. Tem um monte de regra, mas ela em si não vive. Este texto revela uma arrogância destruidora, porém despercebida, que se aloja na personalidade distorcida pelo perfeccionismo. A sutileza desse processo reside no fato de que não se trata do erro daquilo que é errado, mas do erro daquilo que fundamentalmente parece certo. Aos olhos do perfeccionista é certo, mas é o exagero do certo. Então, como bater ou dizer que é errado algo que é certo? Vamos lá. Limpeza, é certo ou é errado? Sujeira. Ok, isso aqui está bem definido, certo? Agora, uma pessoa que fica 24 horas por dia limpando, não é limpeza do mesmo jeito? Porém, é o perfeccionismo agindo. Então, encontrar nessa estrutura, eu dei esse exemplo que é o mais forte. Tem o que falam, é o viciado em trabalho. Trabalho. Se ele não estiver trabalhando, para ele não significa nada. Daí, de vez em quando, né, dá que a gente vê os viciados em trabalho hoje em dia que se falam, né? Tem um termo nos Estados Unidos, workaholic, eles chamam, né? Viciados em trabalho. Os caras têm ataque tem derrame, ataque do coração. Sério, por quê? Porque não para. A mente está a milhão. Ele está descansando e ele não consegue descansar. Ele tem que trabalhar. A famosa hora extra, né? Hora extra, que é para não. E a desculpa qual que é? Qual que é a desculpa? Não, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, eu tenho que me estabelecer, eu preciso... Não, peraí. Por isso que o Senhor nos lembra do descanso. Para nos lembrar o quê? Que eu não valho pelo que eu ganho, pelo que eu construo. Eu sou um ser humano. A minha máquina, ela é eterna no espírito. Na carne ela perece. Se eu não cuidar dela, surta. Fica mal. Essa é a realidade de todo ser humano. Né? O cansaço, o estresse tem feito o que com as pessoas? Vocês já ouviram falar? Tem feito pessoas cometerem loucura. Insanidades. Então vamos lá. Nós nos referimos àquilo que é justo e sábio, porém levado a extremos, e acabamos contrafazendo esses mesmos valores. O difícil é enxergar isso. Justiça própria e autossabedoria são pecados que apresentam uma alta dose de inconsciência. Justiça própria, a pessoa que se justifica em tudo, e a autossabedoria. Ela estuda, ela busca, ela se enche. Só que isso está alimentando o que? O ego, o orgulho. É errado querer saber, querer entender? Não. Mas qual que é a motivação? É isso que nós temos que começar a pensar. Um velho ditado afirma que o inconsciente está na testa. Todos podem perceber de forma escandalosa, menos a própria pessoa, qual, por uma questão de ponto de vista, não consegue enxergar a própria testa. Será necessário levá-la a um espelho. Ela não vê. Não adianta, todo mundo vê, tá aqui. Mas ela não consegue enxergar. Por isso que o corpo de Cristo tem que andar como? Junto. Porque nós vamos nos ajudar a enxergar o que nós não enxergamos. E isso não é só conosco aqui. Isso é nos 6 bilhões de habitantes do planeta Terra. Por que as pessoas estão cada vez mais individualistas? Porque ninguém quer saber o que o outro está vendo. Ele quer saber que ele está certo. Por que as pessoas não conseguem conviver e não conseguem entender? Não querem mais. Ah, todo mundo está errado, menos ela. É mais fácil, não é? Então as pessoas estão cada vez o quê? Mais distantes umas das outras. E o que está acontecendo profeticamente? O amor de muitos esfriaria. A falta de relacionamento faz isso, né? Mornidão espiritual.
Ser demasiadamente justo exclui muitos atributos do amor de Deus, como a misericórdia, a generosidade, a paciência, a tolerância, entre outros. E ser demasiadamente sábio fala da habilidade de justificar e de encobrir os próprios erros, tecendo desculpas, torcendo as situações e impondo uma superioridade e uma independência nocivas. Desta forma, o perfeccionismo humano se baseia em uma afronta à humildade, em que a base é uma equivocada convicção daquilo que foi estabelecido como certo. É a lei do certo em detrimento da lei do amor. Você faz a coisa certa matando o amor. Não pode, você tem que fazer a coisa certa em amor. As duas coisas precisam continuar caminhando juntas, ok? O perfeccionismo se baseia em uma disfunção resultante de formas extraviadas de se relacionar com a lei. Valores exagerados são impostos de maneira também exagerada e até traumática, resultando em regras que deformam o estilo de vida, o humor e a capacidade de respeitar a liberdade alheia. O perfeccionista, ele cria as regras dele para viver do jeito dele e ele não quer saber. Ele invade a privacidade dos outros, mas ele não percebe. Porque ele quer impor o estilo de vida dele. Ele não consegue perceber ao redor dele. Ele simplesmente vai e a pessoa tem que se virar. Eu tô aqui. As pessoas estão cada vez mais assim. Ah, mas eu pensei, mas eu achei... Oi? É aquela coisa assim, fulano, você faz isso pra mim? Não, faço. Aí começa a fazer... Não, aí você faz assim, ó, você pega e nananana, quando vê, ele já falou pro outro como que tem que fazer e nem deixou a pessoa pelo menos tentar ver. Exato. Eu tava ficando assim. Eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu tava me tornando assim em alguns aspectos. Eu tive que dar uma puxada no freio de mão e dizer, epa, calma, vamos voltar pro meio termo. Embora algumas coisas tenham que ser realmente explicadas. Mas não tudo, né? Fala sério. É complicado, já pensou? Né? Então tem que ter um equilíbrio realmente. Vamos lá. Cavando então um pouco mais, é importante concluir que esta forma de se relacionar com a lei, com as normas, com os limites, é determinada pela maneira como a autoridade foi exercida ou até mesmo imposta sobre nós. Imposição de autoridade caracteriza abuso. Abuso de autoridade propaga a lei como uma ameaça e como uma estratégia de obter controle e obter vantagens. Esta é a ideologia do perfeccionismo. O perfeccionista quer ganhar. Ele não é um vantagista no sentido do malandro, que a gente fala, o jeitinho brasileiro, que tem que ter vantagem em tudo. Não, não é nesse sentido. O perfeccionismo, ele traz o quê? Ele faz as coisas para conseguir algo para ele. Ele. O que ele quer, o que ele vai conseguir, o que ele vai conquistar. Tá? Então, a definição de perfeccionismo é um estilo de vida no qual a pessoa sacrifica a prioridade de amar e de suprir sabiamente as necessidades do seu próximo para então fazer e exigir de si mesma e dos outros aquilo que presume por certo, baseando-se em valores e em comportamentos impostos autoritariamente sobre ela. Então a gente viu que a definição de perfeccionismo sacrifica o amor e só quer o certo. Então a gente tem que aprender o quê? A observar essas coisas e ver quando você está passando dos limites, se tornando demasiadamente justo e acabando ficando louco, né? Insano. Então vamos observar isso. Algo predominante na personalidade perfeccionista é uma tendência obsessivamente exagerada de atingir a perfeição no desempenho de determinada tarefa, a tal ponto que a tarefa se torna muito mais importante do que as pessoas e os relacionamentos. Isso não quer dizer que não vamos ser organizados e disciplinados. O que não podemos é idolatrar estas coisas, principalmente em detrimento da lei áurea do amor. Por que áurea? Só comparando, porque é uma lei que liberta, né? O amor liberta.
Essa conduta inflexível e contundente de projetar para todos integridade e perfeição não deixa espaço para o quebrantamento, para a transparência, para a tolerância, humilhação, paciência e outras coisas. Com isso, a pessoa exclui a graça de Deus e passa a viver apenas dos seus próprios esforços, ou seja, na carne. Ela vive em regras e doutrinas. Ela não sabe viver a liberdade no Senhor. Então, o perfeccionista, ele vive o quê? Debaixo de regras e de doutrinas, na carne. Maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. É disso que Jesus está falando, é disso que a palavra do Senhor, que as Escrituras estão se referindo. Não é maldito o homem que confia no homem, que tem uma amizade, que tem um amigo, que tem alguém para caminhar. Esse é bendito porque é bom demais você poder confiar em alguém. Não é verdade? É bom demais. Certo? Então, maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. Que age o quê? Na carne. Age de acordo com os seus conhecimentos, não só de acordo com o que Deus derrama, com o que Deus mostra, com o que Deus direciona. Certo? Então a gente tem que lutar contra isso. Motivações básicas do perfeccionismo. Com o intuito de diagnosticar a nossa própria personalidade, vamos tentar delinear o perfil motivacional do perfeccionista. A grande chave da mudança depende da precisão do diagnóstico. Entendendo que estamos sendo e somos motivados pelo Espírito de Deus a caminharmos em direção a quem devemos ser em Deus. Nós queremos o quê? Atingir o centro da vontade de Deus, não é? Encontrar o propósito, para que você nasceu. O primeiro propósito é para adorar a Deus. Mas existem outros propósitos. Então a gente está caminhando, a gente quer descobrir para o quê? Para encontrar o propósito central das nossas vidas. O porquê o Senhor nos criou. Ninguém nasceu aqui para empurrar a vida com a barriga. Ah, vou viver e tal. Não, não é assim. Tudo tem um propósito. Então a gente precisa encontrar. E isso aqui ajuda a delinear. Nos ajuda a chegar nesse lugar. Por quê? Porque algumas coisas acabam nos atrapalhando. Vocês não têm coisas que vocês não queriam ter? Aí eu tenho. Tipo, por que eu ajo assim? Por que eu fico desse jeito? Então são as distorções que nós recebemos, as vivências que nós tivemos, que acabaram fazendo com que nós fôssemos assim. Isso é ruim? Não, faz parte da tua personalidade. Mas pode melhorar. Pelo amor de Deus e pelos princípios divinos, o autor e consumador da vida, podemos ser transformados. Ok? Então, olha só. Uma das motivações do perfeccionista. Vanglória. Mateus 23:5, quem lê para mim? Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Isso é para todo mundo ver. Ó, eu fiz. Ele se esconde atrás disso. Mas a motivação é essa. No fundo, o perfeccionista é alguém fortemente manipulado pelo medo de decepcionar as pessoas. Ele idolatra a reputação e é escravo do que os outros pensam dele. Ele procura a aprovação das pessoas em tudo. Está pronto a fazer o melhor possível, mas sempre em troca do reconhecimento. As coisas não estarão suficientemente boas enquanto ele não conseguir autoafirmar a sua suposta capacidade. Mostrar que ele pode, que ele consegue. Apenas relaxa momentaneamente quando recebe o elogio que tanto cobiçava. Acredito que esse seja um dos motivos pelo qual Deus prometeu que seríamos perseguidos ao andar piedosamente, para aprendermos a depender da aprovação divina e não a vivermos em função de bajulações e elogios das pessoas. Se elogios humanos surgirem, glória a Deus, se elogios humanos derem glória a Deus, ok. Agora, se não surgirem, isso não quer dizer que não tenhamos a aprovação divina. De repente eu vou receber um elogio. Esse elogio vai glorificar o nome do Senhor. Ah, então Deus aprovou. Mas nem sempre é assim.
Às vezes Deus não está aprovando, está todo mundo batendo palma e o único que devia estar aprovando a gente e não aprovou é o Senhor. E hoje o que tem acontecido é isso. Aplausos dos homens e Deus está o quê? Enjoado, querendo vomitar por causa da mornidão. Nós vamos ver tantas coisas aqui que a gente vai identificar. Se nós nos identificarmos, não tem medo, não fica triste não. Ora a Deus, pede perdão, se arrepende, procura a gente para conversar. Você que está nos assistindo, procura a tua liderança, a pessoa que você confia. E vamos orar como corpo, porque algumas coisas, como diz Tiago 5,16, orai uns pelos outros, para que sejais sarados, onde Deus vai trazer o perdão, mas a cura vem através do corpo de Cristo, de nós estarmos o quê? Orando juntos em concordância. Então a segunda motivação do perfeccionista, autossuficiência e superioridade. Mateus 11:25. Alguém pode ler? Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então a autossuficiência vem de uma atitude contínua de superioridade, como se ninguém estivesse à sua altura ou fosse capaz de corresponder às suas expectativas. Invariavelmente, os perfeccionistas cultivam a autossuficiência. Eles se bastam neles. A opinião de ninguém é relevante. Não importa. Ele sabe que ele é o cara. Ou ela é a cara. Invariavelmente, os perfeccionistas cultivam a autossuficiência, que é o sentimento de importância dessas pessoas, que é aumentado às custas de rebaixar os outros com rígidas cobranças e críticas capciosas, resultando na perda de companheirismo e na solidão. Este tipo de superioridade não passa de uma ilusão. Quando rebaixamos alguém ou excluímos a ajuda das pessoas, de fato, isso não nos engrandece em nada, apenas traz profundas perdas e fortes mágoas para os relacionamentos. Na verdade, este procedimento altivo nos priva da revelação divina, que só é concedida, como Yeshua menciona, aos pequeninos. Aquele que se humilhar será, e aquele que se exaltar será Escrituras. Isso ainda pode conduzir ao grande erro que condenou a classe religiosa contemporânea de Yeshua. Errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Quando o conhecimento provoca superioridade, vem a altivez de espírito e a altivez peca contra a revelação. Porque o eu sei não precisa, de revelação. Quem acabou agindo assim, que nós estamos estudando, meninas? Salomão. Salomão recebeu de Deus sabedoria. Só que em determinado momento, em detrimento da sabedoria, ele deixou de lado o quê? O amor, o depender de Deus, da revelação, porque ele já sabia. Nós temos que cuidar, porque a nossa experiência vai nos dando o quê? Sabedoria. Não vai? Só que a gente tem que estar o tempo todo em humildade, para estar sempre dependendo da revelação de Deus. Então, quando os fariseus se julgavam tão sábios e entendidos, tão autossuficientes e superiores teologicamente, que além de rejeitar o Messias, que eles mesmos esperavam por séculos, também o mataram. Paulo testifica dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles tinham tanta informação que se circuncidaram para a revelação e para a manifestação pessoal do Filho de Deus. O conhecimento trouxe o quê? Loucura. Eles não viram o excesso, o extremo. Entendeu? Trouxe o quê? Destruição. Acabou sendo complicado, acabou sendo ruim. Então o que nós precisamos vigiar o tempo todo? Tá com o nosso coração aberto e não circuncidando para a verdade, não circuncidando para aquilo que o corpo de Cristo, que o povo quer, e precisa receber, certo? Conheciam racionalmente cada detalhe da lei, mas não experimentaram a palavra de Deus. Então, o que eles fizeram?
Eles conheciam a lei, mas não experimentaram a palavra de Deus. Eles conheciam só de saber, de ouvir falar, como Jó disse. Mas o que depois de um tempo de relacionamento com Deus ele pôde falar? Hoje os meus olhos te contemplam. Então, eles costuraram o véu que foi rasgado pelo sacrifício de Jesus. E várias pessoas têm feito isso atualmente. Deus abriu os olhos, mas as pessoas têm querido fechar. Porque não agrada, não é muito bom saber sobre essas coisas. Confronta demais, dói demais, é melhor continuar, né, daquele jeito. Vocês querem continuar daquele jeito? Um jeito que vai de repente trazer, no decorrer da nossa caminhada, destruição, falta de vida real para nós. Tem decisões que nós temos que tomar, que são difíceis, que são duras? Eu concordo, eu tenho que tomar todos os dias, e Deus sabe do que eu estou falando. Mas se por amor do Senhor, se por amor do Evangelho, pelo amor do sacrifício de Jesus, nós não pudermos fazer isso, por esse pouquinho de tempo. Ontem nós estávamos falando, gente, é tão rápida a nossa passagem aqui na Terra. A gente estava ministrando um casal, eu falei, gente, é muito rápido. Um soprar. Parece que foi ontem que eu estava brincando no pé de chorão lá de casa, com meus irmãos. Parece que foi ontem que eu estava fazendo cálculos para saber que idade que eu ia ter no ano 2000. Vocês não brincavam disso? No ano 2000, porque tinha aquela história de que no ano 2000 ia acabar o mundo, né? Então eu ficava contando que idade que eu vou ter, será que vai ter ainda e tal. Parece que foi ontem que se reuniu os primos para ficar pensando, puxa, será que eu vou estar casada? Será que não sei o quê? Essas brincadeirinhas, coisa de criança, de adolescente. Legal, parece que foi ontem. Hoje eu tô com uma filha de 13 anos, tenho outra de 5, tô casada há 15. Meu Deus! Daí vou às vezes pra minha cidade lá, né, onde eu me criei, daí eu encontro o pessoal, daí o pessoal olha pra mim e diz, meu Deus, Cris, o que aconteceu contigo? Pois é, né? Deus entrou na minha vida e fez isso. Pois é, que diferente que tu tá. Eu digo, que bom. Mas é engraçado, tu vê o tempo, a milhão na nossa vida. Então a gente tem que se preparar para esse sopro de vida? Não, nós precisamos nos preparar para a eternidade. E juntar tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrompem. Não comem, não corroem, né? Aproveitar o tempo aqui... Com certeza, ninguém está falando que não, até porque isso aqui tudo foi criado para nós, filhos de Deus. Infelizmente entregaram na mão do cão, né, algumas coisas. Mas pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade de Deus, nós temos muito para aproveitar e para ter aqui, debaixo daquilo que Deus fala conosco. Debaixo do tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Há alegria no Senhor, gente, todos os dias. Existem dias maus para todos nós. Vocês não têm nenhum dia mau? Quem tem dias maus aqui? A maioria, né? Todos, eu acho. Nós temos. Mas deixa eles passarem quando eles foram embora. Vive o dia bom. Em detrimento de regras, de coisas, não viver o amor. Então nós precisamos quebrar essas regras por amor de quem? De mim? Não, por amor do Senhor, então. Porque o amor dele me comprou. Tá? Então uma outra coisa aqui, que é uma motivação básica do perfeccionista. A concupiscência do amor versus a incredulidade na graça divina. Existem dois padrões de perfeição. Tá? O padrão humano e o padrão divino. Ou seja, enquanto tantas vezes somos implacáveis com as pessoas que falham conosco, Deus é paciente e longânimo. Enquanto colocamos condições para amar, o amor de Deus simplesmente é incondicional. Deus nos ama por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Independente de você obedecer ou desobedecer, Deus te ama. Independente de você
fazer o que ele te pediu ou não fazer, ele te ama. Independente de você amar alguém ou não amar, ele te ama. Independente de você ir para o céu ou ir para o inferno, ele te ama. Independente de tudo, ele te ama, ele me ama. Só que ele é santo, ele é perfeito. Então, você vai escolher caminhar com ele, porque por ele é onipresente, não é? Então não é Deus que se afasta, certo? Nós vamos nos afastando de Deus à medida que nós deixamos o pecado e as concupiscências tomarem lugar na nossa vida. Ah, por que o mundo está desse jeito? Porque Deus deu livre-arbítrio, porque as pessoas têm poder de escolher, e Ele deu, e Ele é amoroso, e Ele não tira esse poder de escolha, mas existe o quê? Uma direção, existem leis espirituais que não vão ser mudadas por causa de um ou de outro, elas existem, senão Deus faria o quê? Acepção de pessoas, isso é justo? Daí para um ele abriu, para outro não. Não, Deus é justo. Uma lei espiritual é uma lei espiritual. Para mim é assim, para Patrícia é diferente, entendeu? Porque eu sou pastora e tal. Não, a lei é a mesma, certo? Um dos maiores equívocos do perfeccionista é que ele faz o que ele não tem que fazer. E com isso acaba deixando de fazer o que ele realmente deveria fazer. Deu para entender? Quer que eu explique um pouquinho mais? Tá. O perfeccionista arruma coisa para fazer e faz. Mas ele não precisa. Ele se atarefa, ele se fadiga. Mas aquilo que ele tem que fazer, ele não faz. Por exemplo, ele não precisa ficar perguntando tudo o tempo todo, ou o tempo todo. Mas tem coisas que ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não observa o que ele tem para fazer. Ele fica olhando o quê? Os outros. E o que ele pode fazer para chamar atenção, ou qualquer coisa parecida. Então ele faz o que não precisa e não faz o que deve. Mas o que ele está fazendo, ele quer ser notado. E no que ele não está fazendo, ai de quem falar. Porque daí vira ofensa, se falar. E quem é assim sabe do que eu estou falando. Mas é hora do quê? De romper com isso. Isso é uma falha que muitos de nós temos, gente. Muitos. Alguns não têm mais. Que bom, mas alguns ainda têm. Vamos mudar essa história. Ou seja, na sua luta para ser aceito e amado, ele deixa de amar. Cumpre todas as regras e se esquece do mandamento que resume toda a Torá, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu faço o que Deus deixou determinado e ainda está determinando. E se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou o quê? Fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Não fazer para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. De acordo com o Senhor, não de acordo com as minhas coisas distorcidas. Com o meu jeito de ser. Lembrem-se que eu estou falando para líderes. Estou falando para pessoas que vão crescer e que um dia, em nome de Jesus, vão usar tudo isso para determinar, para plantar na vida de pessoas. E plantar da maneira correta, ok? Este duplo erro é consequência de um forte bloqueio na sua compreensão acerca da graça divina. Ele não entende a graça. Precisamos cada vez mais entender a importância de recebermos o que Deus nos concede gratuitamente. Porque o perfeccionista precisa merecer a graça. Quando ele não merece, porque para ele não é digno, porque ele não consegue ser perfeito, porque a perfeição para ele é algo que ele quase que ele se acha perfeito e ao mesmo tempo imperfeito, porque ele nunca vai atingir a perfeição dos padrões dele. Então ele não é digno. Esse é o que usa do seu braço a sua força. Ele não vai conseguir. Logo, dentro da cabeça dele, ele não merece. Ele não recebe a salvação. Ele não recebe o amor de Deus. Ele não consegue. Porque
O nível de perfeição, de perfeccionismo impede. Gente, isso é ruim. Isso... Meu Deus. Tá dando para entender algumas coisinhas? Alguns pontos? Tem que quebrar. Você não tem que merecer a graça. Ele te ama. Acabou. Mas calma. Simplesmente obedece. Quebra o teu padrão mental. Quebra o teu... Não, é assim, 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 assim. Não é assim, 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 assim. É assim, 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 assim. É esse assim, assim. Só que a única pessoa que pode, claro, pelo poder do Espírito, se você deixar, é você e Deus. É eu e o Senhor. É necessário quebrar essa mentalidade que nos foi introduzida pelas religiões, na qual temos que merecer o amor de Deus. Na verdade, só temos que aceitá-lo. Enquanto não corrigirmos este tipo de motivação, não poderemos fluir no cumprimento das boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Você não vai ser feliz, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus colocou, porque nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Daí você, vamos lá, nós fizemos o quadro, né? Ai, ficou lindo, né? Meu Deus, se pudesse mostrar para vocês, vocês iam amar. Fizemos o quadro. Mas não sei, assim, na hora foi tão bom, mas agora não, tem que fazer um não sei. Nunca tá bom. Tá sempre querendo superar. Tudo bem. Se isso, digamos assim, tu tá precisando fazer um outro porque a gente tem um outro lugar para também ficar bonito e tal. Agora, não, esse aí não, o próximo vai ficar melhor ainda. Sempre se denegrindo, sempre se colocando como ruim. Ai, não ficou bem feito, ai, ficou ruim, né? Ficou bom. Ficou ótimo. O próximo, se você quer fazer melhor, faça, mas não fique denegrindo você mesmo. Não fica. Dá o teu melhor na próxima vez. Mas esse foi já o teu próximo passo, então você vai melhorar mais. Mas não denigra você mesmo. Ok? A perfeição divina não se baseia em uma imposição ou cobrança imediata de fazermos as coisas certas, mas em uma proposta longânima e tolerante. O que é a longanimidade? Paciência, perseverança. E isso é rápido, é micro-ondas, plim, é? Tolerância, longanimidade, de atingirmos a estatura de varões perfeitos em Yeshua mediante a sua graça. Não estou falando de resultados, mas de fruto do Espírito. Vocês estão entendendo? Eu entrei no Facebook hoje e tinha alguém fez uma frase, inclusive baseado assim, porque esses estudos todos eu recebi e são baseados nos estudos do Pastor Cote. Gosto demais dele. Ele assim, nós não conhecemos pessoalmente, mas assim, ele faz grande parte da transformação na minha vida, por causa das literaturas, por causa do conhecimento que a gente tinha do pessoal da Jucum, né? E enfim. E daí tinha um comentário, estava falando respeito muito o Senhor e tal, mas então será que essa suficiência da minha vontade não faz com que eu faça tudo sozinho? Tipo, querendo dizer que havia muito humanismo nessas questões que nós estamos discutindo aqui. Daí eu me senti tentada a responder, eu não consegui. Entendeu? Não consegui. Daí eu respondi que até essa suficiência de força vem de Deus. Porque o Espírito habita em nós. Se Ele não tivesse em nós, não tinha como a gente dar o passo para chegar lá. Então, não adianta querer. O meu passo, ele só é dado mediante o Espírito. A minha força só existe. Daí eu escrevi embaixo. O que eu escrevi? Eu escrevi tanta coisa, mas deixa eu lembrar. A última linha. Enfim, nem isso, no caso, como se fossem os nossos sentimentos, nem nisso a gente manda. A gente tem que depender mesmo de Deus, porque se não for Ele, a gente vive de rolo. Então a gente acha que tem alguma suficiência? Não tem nenhuma. Quando eu digo depende de você dar o passo, é de você deixar porque o Espírito já está querendo te levar. Você sente, não sente?
o Espírito querendo te conduzir, mas há uma guerra dentro de você. É a carne lutando contra o Espírito. É o velho homem lutando com a nova criatura, com o novo homem, nascido no Espírito. Então você vai deixar prevalecer quem? A carne ou o Espírito? Se for o Espírito, você vai dar o passo em direção ao que Deus está te pedindo. Se você deixar prevalecer a carne, vai prevalecer a carne. Né? Então foi interessante. Até depois eu quero compartilhar com vocês, assim, porque muitas dúvidas podem surgir. Mas eu quero dizer para vocês que em tudo isso, até o meu passo depende do poder do Espírito. Ok? Nós não devemos confundir resultados com fruto. Conseguir alguma coisa pela força do braço e conseguir algo por fruto. Há uma diferença. Um dos problemas do perfeccionismo é que exigir resultados sem ter o fruto do Espírito, na verdade, espiritualmente falando, não adianta forçar resultados. Tá? O que acontece? O perfeccionista, ele força os resultados. Ele força os resultados no braço. Só que isso vai fazer o quê? No Espírito não vai gerar fruto. Ele tem que deixar Deus. Eu canto essa canção para vocês há 5 anos. Senhor, eu tenho sede da tua santidade, mas sinto-me pequeno sem saber como fazer. Lendo tua palavra, eu percebi que tu desejas, por tua misericórdia, implantar dentro de mim o teu caráter. E eu descobri que a tua santidade é melhor do que a minha, Senhor. Por quê? Porque nós queremos plantar um padrão de santidade. Tá entendendo? Então não devemos confundir esses resultados. Noé, por exemplo, não teve muitos resultados. Depois de 120 anos de pregação, a sua igreja ou a sua arca só tinha 8 membros. Contando com ele. Com certeza era um homem cheio do fruto do Espírito, e por causa disso, no tempo certo, pela graça de Deus, os resultados vieram. Ele preservou a raça humana, mas através de 8 pessoas. Então ele podia estar, né, arrancando os cabelos da cabeça. Meu Deus, eu só tenho 10, 8, 15, que nem, não é? Só isso. Ou então quando o pessoal chega nas igrejas, que a gente vai visitar às vezes, quantos membros essa igreja tem? Ele sabe que eu não conto? Deixa eu ver. Não sei. Não gosto de contar. Daqui a pouco nós vamos ter que colocar, fazer os membros, pra a gente não esquecer os aniversários e tal, que eu já estou providenciando, porque é bom, a gente tem que conhecer um ao outro, tem que saber parabenizar e curtir junto e estar junto. Mas quantos membros você tem? Você é medido pelos membros? Hoje é assim. Você só é respeitado se você tiver um rol de membros. Não quero ser assim. Vou lutar para não ser assim. Eu quero chegar um dia, quantos membros você tem? De repente, você dizer, 40, 50. Mas assim, né? Eu tenho... Não, eu quero fugir disso. Fujam disso. Isso não é padrão para nada. Noé tinha só 8 com ele. E ele teve um sucesso muito grande. Né? Se nós estamos aqui hoje, foi porque a misericórdia de Deus o alcançou e ele obedeceu. Vocês lembram ele pregando? Imagina o povo tirando onda dele, rindo. Nunca tinha chovido. O cara estava construindo uma arca gigante numa terra que nunca tinha visto chuva. O vapor brotava da terra. Não chovia. Meu Deus, esse cara é louco. Uma arca? Não. Enlouqueceu. 120 já ficou gaga. Já era. Né? Quanta piada, quanta coisa ele não deve ter sofrido. Mas ele perseverou e resgatou e deixou, foi usado por Deus para que a raça humana fosse preservada. Certo? Vamos lá. Uma outra coisa, vamos ver quantas aqui faltam. Isso, deixa eu ver aqui a oração. Ok. Justiça própria. Outra motivação do perfeccionismo. Romanos 10:3, quem lê para nós? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Aqui fala, né, uma carta aos Romanos, que serve para todos nós hoje, o quê? Pessoas que
criam e que ouvem apenas o que querem ouvir e acreditar. Aqui desde o capítulo 1 de Romanos, ele está falando do quê? De pessoas que acabaram se entregando às próprias concupiscências, aos próprios desejos. Não houve correção, não houve transformação, não quer saber. Ele quer saber do quê? Do que ele pensa, do que ele sente, do que ele acha que é. Então ele vai viver de acordo com isso. Logo, ele vai perder a justiça de Deus sobre a vida dele. Então, tua justiça é melhor que a minha? Então, cuida de você. Você acha que você sabe mais do que eu? Deus pegou Jó e falou, quem é o homem? Eu já estava lá quanto tempo antes? Né? Então assim, quando eu me justifico, eu saio debaixo da justiça de Deus. Esse termo estabelecer a própria justiça também pode ser interpretado no original como causar a permanência como um monumento. Presta atenção. De uma certa maneira é uma idolatria, um monumento, uma imagem. Tá? Não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. A justiça própria é uma armadura que enclausura o perfeccionista. O que é enclausurar? Prender. Arrancar essa armadura é algo doloroso. Dificilmente o perfeccionista admite a possibilidade de estar errado. Ele não admite nem a possibilidade. Essa só pensar que pode ser é uma tortura. Frequentemente ele age de forma inquebrantável. Cai no erro de se achar sempre certo em tudo. Se existe alguma falha, com certeza está nos outros, não nele. Por isso é uma pessoa inquebrantável. Como assim inquebrantável? Ela não chora nunca? Não, ela chora. Mas ela chora só para atingir os outros. Dentro dela não está acontecendo nada. Dentro do perfeccionista, a não ser que ele esteja querendo mudar, hein? Presta atenção. O perfeccionista não se quebranta. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Quem dirá de Deus? Por isso que é doloroso, porque ele tem que se quebrar na presença de Deus. Isso glorifica o orgulho humano, trazendo um sentimento carnal de realização, que por sua vez vem acompanhado de um espírito de engano. Inflexivelmente o perfeccionista se coloca como dono da razão. Seu referencial de justiça está corrompido pela soberba e pela presunção. O grande drama do perfeccionista é acreditar que ele está praticando a justiça quando na verdade ele está agindo contrariamente a ela, com uma incoerência cega, coando um mosquito e engolindo um camelo, limpando o exterior do corpo, mas deixando o interior sujo. A justiça própria anda de mãos dadas com a soberba, o que dificulta muito a tarefa do Espírito Santo de Deus em revelar a justiça divina. Como o profeta Obadias disse, a soberba do teu coração te enganou. Está lá em Obadias 3. Desta forma, o perfeccionista é sempre um candidato ao ressentimento contra Deus. Não consegue entender o juízo de Deus na sua vida, porque ele está sempre certo, Deus está errado. Por que Deus está fazendo isso comigo? Cada vez que Deus o resiste, com o objetivo de abrir os seus olhos para a sua real situação espiritual, ele só consegue raciocinar dentro da possibilidade do próprio Deus ser injusto com ele. Torna-se uma pessoa facilmente seduzida pelas mentiras de Satanás. Já pensou, gente? Temos que combater. É espiritual. Deus está abrindo os nossos olhos. Quantas pessoas nós conhecemos, nós vamos conhecer. Nós, às vezes, podemos estar entrando por esse caminho. Já vamos sair em nome de Jesus. Só existe um caminho, lutar contra, se posicionar e caminhar em direção contrária. Usa o conhecimento que você tem. Para quê? Para fazer a coisa certa em nome de Jesus. Usa o conhecimento que você tem para chutar as artimanhas do inimigo quando ela vem na sua mente. Ela vem nas nossas mentes todos os dias. Tem dias que é mais forte, tem dias que é mais tranquilo. Mas somos todos nós. Não é só você que tem isso mais forte em você. Todos nós
temos essas questões. Escolha usar o teu conhecimento em nome de Jesus. Isso vai livrar você da onde? Da morte, da destruição, da soberba, da autossuficiência. Eu sei que é difícil, gente. Tem coisas que a gente fica ouvindo falar que você diz, meu Deus, como que pode? Tantas coisas, né? Tantas coisas que eu fiz, que eu faço, que eu tenho que deixar de fazer. Mas são estruturas e quando elas forem quebradas, gente, vocês vão experimentar, nós vamos experimentar liberdade. Às vezes você não se encontra no padrão completo. Você tem 2 ou 3 dessas coisas. Daí você já diz, não, então eu não tenho tudo, não tem nada a ver comigo. Que é melhor fazer isso, né? Não, isso não é pra mim. Se você não tem tudo. Se você tem uma coisa, lute contra essa uma coisa. Porque já tem algo te sondando. Agora, se você encontrou várias coisas que você vive na sua vida, tenha humildade, por amor do Senhor. Por amor de tudo que é importante nessa vida. E se eu for te dizer o que é importante nessa vida, eu vou te falar agora. Você. Foi por você que o Senhor morreu. Foi por mim. Um caso clássico de justiça própria na Bíblia nos é contado pela história de Jó. Quando toda aquela aprovação lhe sobreveio, sua atitude central foi se defender irredutivelmente a sua reputação. Apesar de Jó ter um testemunho inquestionável, obras esmeradas e uma conduta aparentemente irrepreensível, havia algo errado que precisava ser mudado. A grande mensagem do livro de Jó é que o homem mais justo da face da terra era injusto devido à sua justiça própria. O homem mais justo da face da terra era injusto pela sua justiça própria. Ele era justo. Ele queimava ofertas, ele oferecia ofertas pelos filhos, ele justificava os filhos o tempo todo, ele se justificava o tempo todo. A única coisa que Deus permitiu que o diabo viesse sondar, né? E não tocar na vida dele, mas em todo o restante, ele tinha orgulho dos filhos, orgulho, um monte de coisa. Só que ele não via dessa maneira, porque ele era reto, justo aos próprios olhos. Não foi fácil Jó conseguir enxergar isto. Por mais de 30 capítulos, ele contende com Deus, reagindo às acusações de seus amigos, tentando provar a incoerência da situação que enfrentava, autoafirmando-se na sua justiça própria. Jó 48 diz... Alguém? Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Aqui é Deus falando com Jó. Também farás tu vão o meu juízo, Jó? Ou me condenarás para te justificar? Tu vai entrar em justiça própria comigo? Porque foi eu que permiti que tudo isso acontecesse. Tu vai querer pleitear comigo o quê? Quantos têm sido ensinados a dizer, Deus, eu quero. Ai, aqui é o exemplo de Jó. Quanta cegueira havia em Jó. Foi uma das pessoas que Deus precisou tratar mais duramente na Bíblia. Uma terrível crise que atingiu sua família, bem, saúde e principalmente sua reputação. Antes de Deus revelar a sua justiça a Jó, ele precisava quebrar toda aquela casca de justiça própria e perfeccionismo com a qual ele sutilmente se gloriava. Provavelmente ele não saía na rua dizendo que ele era o cara. Ele não fazia isso. Mas Deus conhecia o coração dele. Portanto que ninguém entendeu. Mas Deus sabia o que estava fazendo. É o mesmo que eu digo para vocês. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu posso não entender. Vocês podem não entender. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu e o Edinho, nós já vivemos situações de humilhação que eu vou falar para vocês. Eu já falei. Nós não entendemos no momento da situação. Mas Deus sabia o porquê era necessário passar por aquilo. Hoje eu também sei. Né? Quanta coisa. E ainda estamos sendo tratados. Então, na verdade, o que Jó chamava de justiça, Isaías chamou de trapo de imundícia. Só uma aprovação tão forte como esta poderia levar alguém que se achava tão infalivelmente justo
a discernir o seu próprio orgulho e enxergar a injustiça da sua justiça própria. A palavra de Deus diz que para toda perfeição há limites. Está lá no Salmo 119, 96. Abre para nós, vamos lá? Salmo 119, 96. Senti? 119, 96. A toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Toda perfeição vi limite. Então há um limite para a perfeição. Mas o teu mandamento é enorme, é amplíssimo. Esse não tem limites, mas o meu tem. A palavra de Deus então diz que para toda perfeição há limites. E Deus simplesmente levou Jó além desse limite, revelando que ele não podia enxergar. Jó 42, 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele viu quem ele era, isso é motivo de glória, de graça, de gritar de alegria quando você contempla o teu rosto ante um espelho e vê que você não é nada. Como Paulo disse, escória do mundo, lixo dessa terra. E você entende que só o Espírito de Deus pode levantar em você o melhor. Nada em nós é bom se não for por Deus. Eu posso aproveitar algumas coisas, mas bom, lembra? Bom mestre, Jesus. Por que me chamas bom? Bom? Bom só há um e ele está no céu. Jesus falou isso. Não é? Não foi? Então eu não estou dizendo aqui que nós não temos. Deus tem construído algo bom em nós. Mas eu não sou boa porque eu sou, porque a minha mãe me educou, porque a minha moral, porque os meus bons costumes, porque o meu jeito, porque a minha índole. Não! Eu sou boa porque o Senhor tem feito algo bom em mim. Porque senão toda a bondade que nós temos, nós usamos para quê? Para nos gloriar, gente. Para mostrar que eu sou bom. Porque nós somos ensinados assim. Daí nascemos às vezes num lar, né, cristão, e a gente cresce com isso. Eu sou bom, é real, eu sou bom, e você não é bom não. Bom é Ele que te amou, te escolheu e tá te fazendo bom. É. Por isso que o melhor que tu der pra Deus não é nada. Deixa Ele tirar o melhor de ti. Parece a mesma coisa? Não é, pode até parecer, mas não é. Eu nunca vou conseguir dar nada bom pra Ele. Mas se eu disser, Deus, tira de mim o teu melhor, Ele vai tirar o melhor dele em mim. Daí tu vai conhecer coisas em ti que nem tu sabia que era capaz. Eu vou conhecer coisas em mim que eu não sabia que eu era capaz. Por isso que eu respondi o que eu respondi hoje à tarde, quando eu li aquele questionamento. Porque até nisso eu preciso de Deus. Não tudo, não tem como. Todo esse processo foi a medida justa e suficiente para conduzir Jó ao arrependimento e a um profundo nível de revelação, a partir do qual ele pôde realmente se enxergar com os olhos de Deus. Agora, podendo discernir a sua situação, veio o golpe final sobre o seu orgulho. O Senhor ministra a ele a sua bondade em dobro. Justamente quando ele menos merecia, estando diante do seu pecado, abominando a si mesmo. Deus reconstrói tudo em dobro. E daí tu pode cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas primeiro, tu tem que reconhecer a miséria de quem tu é sem o Senhor. Canudo, faculdade, estudo, emprego, status, ter uma voz bonita, louvar,
tá lá na frente, tem uma boa homilética, uma boa hermenêutica, não sei que... Nada disso é nada se não for a glória de Deus. O poder é dele, nós somos vasos que ele pega aí. E eu não me sinto nenhum marionete com isso não, porque ele não faz. Ele só me conduz se eu me deixar conduzir. Na verdade, quando Deus julga uma pessoa, o próximo passo é que Deus vai abençoar e usar essa pessoa para abençoar os outros. A justiça, o juízo de Deus não é para morte e destruição, é para que haja vida em abundância. Então, se hoje você se sente julgado por Deus em alguns aspectos, para de te justificar. Se esmilingue na presença dele. Deixa que ele te justifique e te dê em dobro o que tu perdeu. Esse foi o grande desfecho da história de Jó, quando ele intercede pelos seus amigos e recebe em dobro tudo que havia perdido. Daí ele diz, gente, eu me justifiquei esse tempo todo para os meus amigos e se bobear os caras estavam certo. Daí ele vai lá e diz, Senhor, mostra para eles também, Pai, em nome de Jesus, faz o que o Senhor fez na minha vida. Abre os olhos deles, meu Deus, que liberdade, meu Deus, que maravilha. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vejo, meu Deus, o que aconteceu? Daí você vive e você verdadeiramente é livre. Sabe, eu quero ministrar isso sobre a tua vida nessa noite. Sabe? Isso é trazer liberdade aos cativos. Não é só uma liberdade que às vezes a gente vai lá e expulsa um demônio e sai, porque sai mesmo, tem que sair no nome de Jesus. Mas é o quê? É liberdade dentro de você, porque o pior cativeiro que existe no ser humano não é o externo, é aquele que é aqui dentro de si mesmo. Por isso que você vê pessoas que são levadas para a cadeia muitas vezes e lá dentro se converte. Porque quando é livre, aqui fora, é cativo aqui dentro desse corpo. Daí encontra liberdade em cativeiro. É mais livre que muitos que são livres. Sejam livres em nome de Jesus. Vamos procurar. Deus tem isso para nós. Alegrem-se com o julgamento do Senhor. Embora nós tenhamos aprendido que essa palavra é horrível, né? Dá uma coisa. Não é bom. Se você não está devendo nada, né? E se tá, é melhor cair na mão do Deus vivo. E te arrepende. Deixa Ele tirar de dentro de ti todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz até semana que vem. Fica firme, é uma palavra difícil, é uma palavra dura, mas eu tenho certeza que há vida onde Deus começa a destruir barreiras e construir um corpo novo, uma construção nova. Até semana que vem.